Olá, pessoal! Muito bom dia! Estamos mais um sábado aqui com vocês, com grande alegria, né, José? Estamos aqui no Espaço Alcalino, que é onde acontece essa live, esse programa que chega para você aí, aqui pelo YouTube. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pela sua companhia. Inclusive, muito obrigada, né, José, por estarem inscritos aí no canal, por curtirem esse vídeo. Faz toda a diferença aqui para o canal, né? Nós estamos conseguindo alcançar mais pessoas, passar essa informação de uma maneira mais gostosa, e isso faz muito parte do objetivo desse canal, que é levar conhecimento e conhecimento aplicado, porque como diz o grande Lair Ribeiro, conhecimento deixado na gaveta não vale de nada. Então, a gente traz temas, né, como o de hoje, por exemplo, que a gente vai abordar saúde. É um canal que a gente fala de consciência, de espiritualidade, de terapias, mas a gente tem que falar sobre essa máquina chamada corpo também, né, José? A gente está ocupando um corpo avatar aqui, né? Precisamos tentar tratá-lo para que ele não adoeça tão rápido assim. Precisamos cuidar da ferramenta para que ela consiga cumprir o que ela veio cumprir. Então, imagina você com um carro lá que anda com um combustível específico, ou que tem uma manutenção específica e você não faz. O carro vai te dar problema antes da hora e você não vai chegar no teu destino. Então, nosso objetivo aqui é cuidar da mente, da alma, do espírito e do corpo também. Então, hoje nós vamos conversar, né, com o Dr. José Otávio, né, que além de estar aqui sempre participando com a gente, trazendo os convidados e fazendo parte aqui de tudo, hoje, na verdade, ele é o nosso grande convidado, porque a gente vai conversar sobre radicais livres, né? E o que são radicais livres, como é que isso interfere na nossa saúde, no funcionamento do nosso corpo. Então, é sobre isso. O que é radical livre, José? Radicais livres são um conjunto de átomos ou moléculas que tem a sua estrutura distorcida, ou seja, eles foram meio que desviados do processo natural que eles iam percorrer. Como que esses átomos e moléculas eles têm essa natureza distorcida? Eles perdem um elétron. Quando eles perdem um elétron, eles viram os radicais livres. O átomo é a estrutura básica desse mundo material. Então, um conjunto de átomos vai formar uma molécula. O conjunto de moléculas vai formar uma célula. O conjunto de células vai montar um tecido. O conjunto dos tecidos vai formar um órgão. O conjunto dos órgãos vão formar aparelhos ou sistemas e o corpo físico. Dá até pra gente fazer uma analogia, porque eu adoro as analogias, porque elas fazem a gente entender isso de uma maneira mais simples, né? Fazendo exatamente essa ligação. É como se a gente pegasse ali a cidade, né? E você imagina o cidadão que forma um condomínio, que forma um bairro, que forma uma cidade, que forma um estado, que forma um país. Então é mais ou menos isso. A gente vai estar, um continente, né? E que forma o planeta e o universo e assim por diante. Mas é pra gente entender como a alteração lá do cidadão, né? Lá do átomo vai interferir na formação do país no final, né? Porque o cidadão doente forma um país doente. Então, para a gente entender como o adoecimento acontece, a gente precisa ir a esse nível, né, celular e atômico, para que a gente entenda o que acontece, para que a gente possa frear esse processo lá no átomo, para que a gente não sofra as consequências no corpo, finalmente. E a gente pode falar, então, de Hermes Trismegisto, que diz que tudo que acontece no micro acontece no macro e no macro acontece no micro. A lei da correspondência. E também do entrelaçamento quântico, né? A gente sabe que tudo interfere, tanto do micro quanto do macro, a informação ela vai e volta, e tudo é compartilhado, né? E aí você tinha me falado também que no caso dessa troca de elétrons aí, esse par que fica sozinho, ele se transforma num radical livre. Isso, ele fica revoltado. Vamos e aí imaginar tem um radical livre revoltado. aquela comparação que o radical livre, na verdade, ele é um ladrão de elétrons, né? Ele não se contenta com a situação atual dele e ele fica roubando os elétrons e causando esse desequilíbrio no sistema. Então, mas a gente forma isso dentro do corpo naturalmente? Forma. Através de vários mecanismos. Então, a respiração da célula, né? A gente lembrar que uma molécula de glicose dentro da mitocôndria ela vai virar gás carbônico, oxigênio e energia, né? Na formação do gás carbônico, do gás carbônico, da água e da energia, existem compostos intermediários, são esses radicais livres. São como se fossem detritos
dessa transformação que Ou aconteceu. seja, precisa acontecer um movimento no corpo, Sim. e esse movimento no corpo gera esse resíduo chamado radicais livres. Isso. Então nós, vivendo naturalmente, geramos radicais livres. Mas existe um sistema de tamponamento, ou seja, um sistema de inativação. E a gente tem 3 enzimas principais no corpo que fazem isso. A superóxido dismutase, a catalase e a glutationa. Glutationa tem um outro nome mais específico, tá? Glutation. Depois eu vou falar. Vou mostrar. Tem um desenho que a gente vai falar. É uma enzima que forma a glutationa. Então, essas 3 enzimas, a catalase, a superóxido dismutase e a glutation redutase, eu acho que é isso. Elas vão lá e inativam os radicais livres, transformam ele em outras substâncias. Uma das substâncias que é formada nessa inativação é o peróxido de hidrogênio, que é a famosa água oxigenada. Mas ela também não pode ficar acumulada. Então tem a catalase, que é uma enzima, que quebra o peróxido de hidrogênio. Transforma. Então, vamos ver se eu entendi. É importante, né? Existe uma função para os radicais livres, porque o nosso corpo é um corpo inteligente. Se não tivesse uma função ou uma importância, o corpo não geraria os radicais livres. Então, existe uma importância na geração desses radicais, é isso? Sim, ó, glutationa peroxidase, tá? Então é superóxido dismutase, glutationa peroxidase e a catalase. São as 3 principais. O que eu te perguntei é assim, existe uma importância na geração dos radicais livres? Sim. Qual que é a importância para o corpo? A gente até usou eles na figura de linguagem como seguranças, né? Sim. Você estava me contando aqui um pouquinho antes que eles fazem parte do sistema de defesa do corpo. Então, eles não são de todo mal. Eles são importantes porque uma das funções deles é combater corpos estranhos. Então, entrou um agente no corpo que nunca foi visto, que nunca foi visualizado, que o sistema de defesa não conhece, esses radicais livres vão lá, vão peitar isso aí. Vão peitar e, de alguma forma, eles sinalizam para o sistema de defesa que tem um intruso. E não é o mesmo intruso que a gente falou da festa. É um ladrão. Esse ladrão entrou no corpo para fazer uma bagunça, para roubar uma geladeira, né? Nas analogias. Então ele ativa o sistema de defesa e muitas vezes ele se doa, porque muitas vezes ele vai até dar a vida para combater esse corpo estranho. Você vê que perdeu-se um elétron, você vê na órbita do átomo, né? Então ele pegou a célula e pôs o microscópio eletrônico, que nem a Caterine falou, foi lá para dentro. Ele viu um átomo dentro da célula. Então você vê que tem dentro da órbita do átomo, um elétron está ausente, né? Tem uma flechinha, e essa célula já virou um radical livre. No desenho de baixo, a gente vê, nessa segunda figura, você vê que do lado direito embaixo tem uma substância chamada antioxidante. E você vê que ela entrega um elétron para o radical livre. Então, essa célula, essa molécula que está em foco, já não é um radical livre mais. Então, essa molécula ela foi curada. Ela vai ser reestruturada como uma molécula ainda viável. Tá? Então, ou seja, quando o corpo consegue dar conta dos radicais livres, né, consegue refazer esse par, o corpo vai se mantendo em equilíbrio. Isso. Porque o corpo produz os radicais livres, eles têm lá a sua função, como a gente viu agora há pouco, e o corpo em equilíbrio consegue ir refazendo os pares. E essas enzimas, elas funcionam como antioxidantes. Então, essa enzima, ela vai lá e destrói o radical livre. Só que dentro da nossa alimentação, que a gente vai comentar, algumas substâncias dos alimentos, são os antioxidantes propriamente ditos, eles vão lá e doam um elétron. Então, se aquela molécula não está muito distorcida, ela se recupera, se regenera e se cura. Se o processo não for corrigido, o que vai acontecer com a célula, com a molécula, com o átomo, né? Quando esse peróxido de hidrogênio, essa água oxigenada, ela é acumulada no corpo, quando ela não é quebrada, lembrando que o peróxido de hidrogênio já é uma substância que vem de uma primeira detoxificação. Mas tem as 3 enzimas, lembra que eu falei? Se a catalase está rebaixada no corpo e o peróxido de hidrogênio se acumula, e se você tiver no teu corpo excesso de ferro e de cobre, vira um outro radical livre, é o radical hidroxila. Esse radical hidroxila é um dos mais maléficos que existe. Bom, a figura agora está para a gente aqui. Se o processo não for brecado,
A gente está vendo aí a progressão da oxidação da célula. Tanto que a gente ouve muito essa questão do envelhecimento, só para fazer um parênteses, desculpa te cortar, que envelhecimento tem a ver com... adoecimento. Não, com oxidação. Oxidação. Né? Tanto que a gente fala, para prevenir o envelhecimento, para retardar, são os antioxidantes. Então, olha como a oxidação dessa molécula é importante, né? Gerando tantos radicais livres, né? Sendo que a gente já produz e o corpo teria que dar conta disso. O que acontece no corpo com o acúmulo de radicais livres? Então, dependendo de onde esse bloco encostar, se afinizar, a gente vai ter o surgimento no sistema nervoso central de doenças neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, as demências, no pâncreas, o diabetes. Esse bloco de radicais livres, ele pode alterar. E se ele encostar nos carboidratos, ele altera os carboidratos. Glicação, oxidação. Se ele encontrar as gorduras, ele vai fazer uma coisa chamada peroxidação lipídica, que acontece no fígado gorduroso. De outras formas, no fígado gorduroso. Mas o acúmulo de gordura visceral também tem radicais livres. Então, se eles começarem a bater naquela gordura e roubar elétron do tecido adiposo, vai surgir uma obesidade maior, uma obesidade visceral. Tá? Isso seria o estresse oxidativo que a gente fala ou não? Já é o estresse oxidativo. O que é exatamente o estresse oxidativo? O estresse oxidativo são blocos desses radicais livres circulando pelo corpo sem nenhum tipo de defesa, sem nenhum tipo de combate. Então eles podem provocar câncer, porque vai ter um dano dentro da mitocôndria, na barreira da mitocôndria, no interior da mitocôndria. Eles vão provocar o quê? O desligamento dessa mitocôndria. Então pode haver câncer, obesidade, como a gente falou, diabetes, dislipidemias, ou seja, aumento de triglicérides, né? O Alzheimer, o Parkinson, que a gente falou, e o envelhecimento, inclusive envelhecimento da pele. Daria pra gente comparar, assim, esse excesso de radicais livres no corpo com uma intoxicação? Sim. Segundo o Laí Ribeiro, todo veneno que é uma toxina gera um radical livre. Então, a gente lembra que se você está obeso, se você tem um excesso de gordura visceral, você está intoxicado. E dentro desse teu campo de intoxicação, os grandes responsáveis são os radicais livres. Ética, né? Então, a gente vê nesse esqueminha, você vê como todos os estímulos externos alteram o DNA da célula, que é o núcleo da célula, e vão poder produzir o câncer. Então, todos os agentes externos, de uma forma excessiva, gerando radicais livres, esses radicais livres afetando a mitocôndria, afetando os tecidos e chegando dentro do núcleo da célula, podendo causar o câncer. E é interessante, a gente deve ressaltar isso, inclusive já foi falado no começo do vídeo, que o radical livre não é um vilão. Ele tem uma função dentro do corpo, ele é importante, por isso que ele está lá, mas a gente, com o nosso comportamento, com a nossa alimentação, com o nosso cotidiano... Sedentarismo. Né? Isso também é uma coisa importante para a gente falar. A gente acaba não conseguindo fazer a renovação, a reconexão aí dessas células que perdem o elétron e não... Então, pessoal, é isso, né? Dentro de todas essas coisas que a gente pôde dizer, programa que vem a gente continua com o tema dos radicais livres, mas aí já propondo uma grande solução quando o corpo não deu conta de tomar conta disso, né? Que são os detox. Então, nós vamos conversar sobre maneiras de desintoxicar o corpo, né? Para que ele comece a fluir de uma maneira melhor. Como ajudar o corpo a fazer esse processo, né? E às vezes até usando substâncias para isso, métodos para fazer o detox. Então é isso, a gente espera vocês no sábado que vem, tá bom? Vamos conversar sobre detox, vamos começar a trocar na nossa mente essa ideia do que é o envelhecimento e o que ele representa, porque sim, a gente quer viver mais, quer ter mais experiências, quer desfrutar mais da vida, mas a gente precisa estar saudável para isso. Então, esse programa também tem o objetivo de fazer com que você aplique o que você aprende aqui e comece por pegar os frutos aí, né? Colher os frutos aí onde você tá bom? Um beijo para todos que estiveram com a gente aqui. A gente se vê sábado que vem, tá bom, pessoal? Um beijo para vocês, ótima semana. Até já!